Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal R Tutoriais. Hoje iremos iniciar uma série de vídeos falando sobre Excel. O Excel faz parte do pacote Office da Microsoft e está disponível para vários dispositivos, sejam eles desktops, os nossos computadores de mesa, notebooks, celulares ou tablets e afins. O Excel é uma ferramenta muito poderosa e é utilizada de diversas formas por empresas e por usuários domésticos. Você pode fazer desde uma simples lista até uma planilha detalhada de gastos mensais para sua família. Já no meio empresarial, o Excel é muito utilizado como um meio de armazenamento e organização de dados, onde as empresas fazem os apontamentos diários de suas vendas ou prestações de serviços. Também podem controlar os gastos como aluguéis, funcionários e afins, visando tornar simples o controle de seus lucros e despesas. Isso possibilita ao gestor desenvolver relatórios, gráficos ou até mesmo dashboards para acompanhar a evolução do seu negócio. Hoje veremos os operadores aritméticos no Excel. Já vimos como eles funcionam em Python e agora iremos vê-los em funcionamento no Excel. Vamos à prática? Fala aí galera, tudo beleza? Vamos ao nosso exemplo prático de como usar os operadores aritméticos aqui no Excel, beleza? Eu já deixei aqui preparado todos os nossos exemplos. Aqui exemplo de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, ok? Vamos lá. Vamos imaginar que nós tenhamos uma planilha com alguns dados e nós queremos somá-los. E eles estão em colunas distintas. Isso pode ser colunas ou linhas. Primeiramente eu vou dar um exemplo aqui mostrando colunas diferentes, ok? Vamos lá então. Vamos somar aqui 10 mais 10. Nós podemos fazer o seguinte. Pegamos nossa coluna I, colocamos o igual a E4 mais G4. O que significam essas letras, pessoal, e esses números? Estamos aqui somando a coluna E4 e a coluna G4, ok? Na linha 4. Coluna E e coluna G na linha 4. Beleza? Então aqui, de forma bem simples, a gente já viu como fazer a soma dessas duas colunas. Eu também poderia fazer isso de forma manual. Porém, se nós tivéssemos uma planilha com muitos dados e tivéssemos muitas colunas, nós precisaríamos fazer isso de uma forma muito onerosa, que iria levar muito tempo. Então nós colocamos uma fórmula que irá fazer a soma das colunas que nós precisamos. Aqui nós temos uma planilha pequena, então por isso é tão rápido. Porém, se fôssemos fazer isso de forma manual, como faríamos isso? Simples, igual 10 mais 10. Nesse momento, nós não estamos indicando para o Excel aonde ele tem que buscar essa informação, e sim fazendo isso de forma manual, somando os valores em uma única célula. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos somar as colunas E mais a coluna G. Ok? Maravilha. Vamos ao nosso exemplo de subtração. Igual a 10 menos 10. Então nós pegamos a coluna coluna E5 agora, e nossa coluna G5, ou seja, a interseção da nossa coluna com a nossa linha 5, e diminuímos a interseção da nossa coluna G com a nossa linha 5 também. Então aqui 10 menos 10 igual a 0. Maravilha? Vamos ao exemplo aqui de multiplicação. Depois que você pega o conceito, isso fica muito simples, porém é interessante a gente ver como que isso funciona na prática, ok? Então, beleza, maravilha, 10 vezes 10 igual a 100. Então, maravilha. Vamos ao nosso exemplo de divisão agora. Igual a 10 dividido, que a divisão, o sinal de divisão aqui utilizado
o sinal utilizado para fazer a divisão, me perdoem, é a barra. Então, E7 dividido por G7. 10 dividido por 10 igual a 1. Só voltando aqui um pouco, pessoal, a título de conhecimento, né? Eu já falei da barra, que significa dividir. Então, há também aqui o operador de vezes, que é o asterisco do seu teclado. Beleza? Maravilha. E agora vamos ao exemplo de potenciação. Então, a potenciação funciona como? Eu vou colocar aqui um exemplo mais simples, só para a gente poder deixar de uma forma mais didática e mais simples de entender. Então, como que funciona a potenciação, pessoal? Lembra lá no colégio, onde a gente pegava um número vezes o mesmo número, isso é potenciação. A potenciação, ela vem atribuída aqui no Excel através do sinal circunflexo, beleza? Então vamos colocar aqui o nosso sinalzinho de circunflexo e o nosso número 2. Então 10 elevado a 2 igual a 100. O que o Excel está fazendo aqui, pessoal? Ele está fazendo 10 elevado a 2 é igual se nós fizéssemos 10 vezes 10, ok? Vamos colocar aqui de novo o número 10 para a gente ver o resultado. Vocês viram? Então, o que o Excel está fazendo aqui? 10 vezes 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 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, o Excel está fazendo exatamente isso. Ele está pegando o número 10 e fazendo esse número 10 vezes 10 novamente. 10 vezes 10 igual a 100, vezes 10 igual a 1000 e assim sucessivamente até o nosso resultado final. Então isso é muito útil para a gente quando a gente está fazendo cálculos matemáticos utilizando o Excel. Agora vamos ao nosso exemplo de porcentagem, para a gente ver como funciona a porcentagem no Excel. Utilizando aqui duas colunas novamente com os dados que você poderia ter na sua planilha, onde você quisesse somar uma porcentagem sobre o seu produto ou simplesmente pagar uma comissão para o seu vendedor de 5%, a gente poderia estar utilizando essa forma. Igual a R$10, que seria o valor do nosso produto, nesse exemplo, vezes, pessoal, por favor, façam vezes, não mais, porque se você fizer mais, vamos ver o que acontece se eu fizer mais 5%. Essa célula onde está o 5%, ela está formatada como porcentagem, mesmo assim, olha só, 10,05, ou seja, ele não fez R$10 mais 5%, e sim ele fez 10 mais 5, como se fossem 5 centavos, entendeu? Você vai ter um resultado errado e você vai estar tendo que verificar a sua fórmula porque isso está errado. Então, vamos fazer da forma correta, pessoal. R$10 vezes 5%. Beleza, então 5% de R$10 são 50 centavos. Maravilha, mas eu queria o valor mais a porcentagem. Como que eu faço isso no Excel? De uma forma simples, você iria fazer assim: 10 vezes a porcentagem que você estaria pagando, ou se você quiser saber o valor do seu produto após a soma da porcentagem que você estaria lucrando sobre esse produto, você colocaria novamente o valor do seu produto. Assim, ele estaria retornando o valor do seu produto somado a porcentagem de ganho ao seu lucro. Então, R$10 mais 5% de lucro,
que seria o seu 5%, que seria o seu lucro, 10,50. Então você estaria vendendo esse produto a 10,50. Simples assim. Um exemplo bem didático, bem fácil de entender, para que você possa pegar os conceitos de como utilizar os operadores aritméticos para você fazer porcentagem e conseguir ter noção de como somar aí a sua porcentagem, a sua margem de lucro sobre os seus produtos, ok? Então, aqui logo abaixo, nós iremos ver ordem de execução. Agora a gente vai falar sobre ordem de execução. Então, no Excel, assim como em outros programas, a gente tem que saber que o Excel ele tem uma ordem de execução dos operadores aritméticos, uma hierarquia, vamos dizer assim. Então, primeiramente ele faz a divisão, depois a multiplicação, adição e subtração. Beleza? Então aqui nos nossos exemplos a gente vai ver os mesmos dados sendo feitos, sendo calculados de formas e em sequência diferente, obtendo muitas vezes o mesmo resultado. Porém, é importante explicar isso porque você pode incorrer em um erro nas suas planilhas e você acabar tomando às vezes até mesmo prejuízo nas suas contas, ok? Então vamos lá. 10 vezes 10 dividido por 10 igual a 10. Nosso segundo exemplo é a mesma, são os mesmos dados, porém com uma sequência de operadores em ordem inversa. Igual a 10 dividido por 10 vezes 10 igual a 10. Aqui eu coloquei casas decimais, deixa eu tirar, tirar, não colocar. Beleza, maravilha. Então é o seguinte, por mais que esses dados, esses resultados sejam iguais, eles foram feitos de uma forma a qual muitas vezes fica um tanto obscura, tá? O que que acontece? Aqui o Excel fez o seguinte, por mais que eu tenha colocado na nossa fórmula 10 vezes 10 dividido por 10, ele primeiro fez a divisão, tá bom? Então, ele fez 10 dividido por 10 vezes 10. E aqui, eu coloquei na ordem com o que o Excel interpretou os dados no exemplo passado. Você pode pensar assim, mas o que isso vai influenciar? Sim, pode influenciar e muito na sua conta, beleza? Eu vou mostrar um exemplo numa planilha auxiliar que eu fiz aqui na outra aba do Excel, para que a gente possa ver como que isso daí funciona, ok? Então vamos lá. Nosso próximo exemplo é 10 mais 10 menos 10, ok? Igual a 10. Então 10 mais 10 igual a 20, menos 10 igual a 10. Isso pode mudar, tá ok? Vamos lá. 10 igual 10 mais, abre parênteses, 10 dividido por 10 igual a 11. Então aqui a gente já vê algo interessante. Se a gente fizesse 10 mais 10, seria 20, correto? 10 mais 10 dividido por 10 seria 10 mais 10, 20, dividido por 10 igual a 2. Porém, aqui o Excel levou em consideração primeiramente aquilo que está dentro de parênteses. Lembra? Quando você fazia aquelas aulinhas de matemática e o professor falava, primeiro aquilo que está sendo dentro de parênteses, depois o que está fora. E o Excel faz exatamente a mesma coisa, tá ok? Então, se você precisa que os dados que você tem precisam primeiro ser somados ou divididos ou multiplicados para depois, então, serem divididos ou somados ou multiplicados por outro dado que está em outra coluna, em outra planilha, então primeiro você tem que colocar isso entre parênteses. É importante prestar muita atenção nisso. E aqui, 10 mais 10, entre parênteses, elevados a 5, beleza? Então, ok, o que o Excel fez aqui? Da mesma forma como a gente viu no exemplo anterior, ele primeiro fez 10 mais 10 igual a 20, foi isso que ele fez primeiro. Então, logo após ele fez 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20, que dá o total aí de 3.200.000, beleza? Então, vamos para outra aba e a gente vai ver alguns exemplos do que pode ocorrer quando a gente usa os operadores aritméticos de forma incorreta aqui no Excel e assim em outros programas também,